Você já parou para pensar como a nossa denominação chegou ao Brasil? Bom, nós já descobrimos ao longo das aulas que a denominação batista surge lá na Inglaterra e atravessa o oceano até chegar ao nosso país. Os primeiros batistas chegam aqui no século XIX. Muitos imigrantes vêm até o Brasil depois da Guerra Civil lá nos Estados Unidos para tentar recomeçar suas vidas. E muitos desses imigrantes, conhecidos como confederados, se mudaram para cá para poder ter uma nova chance de vida junto com as suas famílias. E junto com as suas malas, eles trazem também a sua fé. O início da obra batista no Brasil surge em 10 de setembro de 1871, com a organização da primeira igreja batista em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo. Formada por cerca de 30 membros norte-americanos, essa igreja era formada por 12 famílias de imigrantes, sob a liderança do pastor Richard Ratcliffe. Esses irmãos pedem ajuda à junta de Richmond, o que resulta no envio do missionário William Begbie e sua esposa em 1881, para poder iniciar os trabalhos dos batistas aqui no Brasil. Em Santa Bárbara, a gente vê que o primeiro pastor batista ele é batizado, que até então era um ex-padre, o Antônio Teixeira de Albuquerque, e em 1881 ele segue com a sua esposa para Salvador, onde é organizada a primeira igreja batista na Bahia em 1882. Alguns até confundem se o início foi mesmo em 82 na Bahia ou em 1971, mas eu quero explicar aqui para vocês que a diferença disso tudo é que em 1871 a igreja ela era formada por imigrantes americanos e por muitos anos o trabalho desses imigrantes ficou restrito a eles mesmos, apenas aqueles que falavam a língua inglesa. Então em 82 é quando o trabalho ele começa a se desenvolver para os brasileiros, né, a partir da língua nativa aqui do Brasil. Então até o ano de 82 não havia ainda uma evangelização ativa dos brasileiros, nem cultos em português. E aí a partir dessa data, que quando chegam os missionários, né, William e Anne Begbie, acompanhados depois pelo Zacharias Taylor, é que vai nascer o primeiro trabalho batista voltado aos brasileiros, com culto, evangelismo, batismos, tudo realizado em português aqui na Bahia. Bom, Zacharias Taylor ele foi um pastor batista e também um missionário voluntário que vem até o nosso país, junto com a sua esposa, para poder colaborar com a obra através de missões. Então ele prega o evangelho em um país que era majoritariamente católico. Então ao chegar aqui, ele encontra um pequeno grupo de imigrantes batistas que já se reuniam, né, informalmente para cultuar, e com eles, Taylor ajudou a organizar a primeira igreja batista brasileira. A primeira igreja batista foi organizada em 10 de setembro de 1871, com 5 membros na casa do Thomas Jefferson Bowen, que era um outro missionário. E esse evento ele é considerado o nascimento oficial do trabalho batista no Brasil. E muitos desafios foram encontrados por esses missionários e por esses pastores, porque, como eu falei, o Brasil era um país oficialmente católico e a pregação protestante era vista muitas vezes com desconfiança, então havia perseguições, havia críticas, havia resistência das autoridades e esses desafios eles passaram e enfrentaram para que hoje nós tivéssemos a liberdade de cultuar como nós temos hoje. Então, os missionários norte-americanos, eles não falavam português, isso foi inclusive outra limitação, né, do trabalho que foi desenvolvido, e os costumes brasileiros eram muito diferentes dos costumes americanos. Então a adaptação foi difícil, foi um processo lento, mas que colaborou para que o reino de Deus avançasse e hoje o nosso país tivesse o alcance que tem hoje, né, do evangelho, chegando a tantas vidas. Então nos primeiros anos, quase todo o trabalho dependia dos missionários estrangeiros, e era necessário formar líderes brasileiros para que a obra crescesse e se tornasse autônoma. Então a gente já vê que no início das igrejas batistas o discipulado era muito importante, assim como é hoje, né? Outros líderes precisam estar servindo na igreja para que o trabalho continue e avance cada vez mais. Naquela época o Brasil tinha pouca infraestrutura e viajar entre as cidades era demorado, era perigoso, mas pela graça de Deus eles conseguiram. E logo depois surgem mais igrejas no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas Gerais e nos outros estados. E esses missionários também eles fundam escolas, seminários, jornais, ajudando na educação religiosa do nosso país. Então, hoje a nossa denominação, ela tem seminários, ela tem escolas que colaboram para que as pessoas tenham acesso não só à teologia,
teologia, mas também a educação. E isso eu acho um ponto interessante da nossa denominação, que os batistas eles sempre instigam, né, ao pessoal da igreja a ler, a escrever, a estudar, a poder praticar, porque a própria Bíblia fala isso, que o povo perece por falta de conhecimento. Então, nas nossas igrejas, nós incentivamos os nossos fiéis a buscarem a presença de Deus através da Escritura, através da Palavra de Deus, e não apenas do pregador do culto à noite. E essa foi a origem da primeira igreja batista aqui no Brasil, organizada em 15 de outubro de 1882, que até hoje é considerado um marco histórico na nossa denominação. Então, esses missionários que vêm para o Brasil, eles começam a pregar o evangelho em português, traduzir e adaptar hinos e materiais bíblicos, ensinar o batismo por imersão e autonomia das igrejas locais, evangelizar brasileiros livres e escravos que foram libertos, enfrentando uma enorme resistência do catolicismo e das autoridades presentes naquele tempo. Mas a partir da experiência em Santa Bárbara, a obra batista cresce rapidamente, alcançando outras capitais. Então a gente vê que os batistas começam a chegar nos outros locais, no Rio de Janeiro, em 1884, em Maceió, em 1885 e em Recife, em 1886. Por consequência disso tudo, em 1907 é construída a Convenção Batista Brasileira, que passa a surgir para poder unir as igrejas e organizar o trabalho missionário feito pelos batistas. Naquele tempo, o número de igrejas batistas estava crescendo e havia necessidade de uma organização e cooperação para poder sustentar o avanço na obra missionária. Então a CBB, que é a Convenção Batista Brasileira, ela é criada com esse fim, para poder organizar, para poder colaborar, para poder ajudar. A CBB não é criada com o fim de mandar nas igrejas, mas para servi-las, coordenando os esforços em comum, sem tirar a autonomia de cada igreja local, que é um princípio fundamental, como nós vimos na nossa última aula. Então a CBB ela atua como se fosse um organismo cooperativo e não como uma hierarquia. Então, a gente vê que cada igreja batista ela é autônoma, mas ela escolhe voluntariamente cooperar com a convenção. Então, essa cooperação ela vai acontecer por meio de quê? De ofertas missionárias, de programas educacionais, de ministérios específicos, tudo isso para que a nossa denominação tenha também uma identidade formada. Então, a CBB ela atua através disso. Cada igreja ela é autônoma para poder fazer sua liturgia de culto, para poder decidir questões da própria igreja local, mas nós temos uma identidade, nós temos princípios, e a CBB é isso que nos ajuda a lembrar quem somos e aquilo que nós almejamos, que é de ver pessoas sendo alcançadas através da verdade do Evangelho. Hoje a Convenção Batista Brasileira reúne mais de 9.000 igrejas e cerca de 1,1 milhão de membros espalhados por todo o país. Apesar das diferenças regionais e dos estilos de cultos que são variados, a essência é a mesma: pregar o Evangelho, fazer discípulos e viver para a glória de Deus. Acabou.